Em um passado misterioso, repleto de elementos que parecem mais lenda do que realidade. Criaturas enigmáticas, homens que viviam centenas de anos, civilizações esquecidas e gigantes poderosos que caminhavam entre os mortais. Esse é o cenário da era pré-diluviana, o mundo que existiu antes do grande dilúvio relatado na Bíblia. Um tempo enigmático que continua despertando a curiosidade de estudiosos e fiéis até os dias de hoje. Segundo o livro de Gênesis, esse período foi marcado por avanços extraordinários, mas também por uma corrupção moral tão profunda que fez Deus decidir recomeçar tudo. Neste vídeo, vamos mergulhar nesse passado distante, para entender como era a vida antes das águas cobrirem toda a terra, o que motivou a destruição e o que isso revela sobre a humanidade. A jornada começa com Adão e Eva, expulsos do jardim chamado Éden, após desobedecerem a Deus. Longe do paraíso, eles começaram uma nova vida e tiveram filhos e filhas. O primeiro deles, Caim, não só inaugurou a geração humana, como também protagonizou o primeiro homicídio da história. Matou seu irmão Abel por inveja e raiva. Mesmo condenado por Deus, Caim não demonstrou arrependimento. Recebeu uma marca, para que ninguém o matasse, e construiu uma cidade, nomeando-a em homenagem ao seu filho, Enoque. Esse foi o início da civilização humana como a conhecemos, com cidades, estruturas sociais e tecnologias. A Bíblia descreve os descendentes de Caim como pessoas criativas e engenhosas. Jabal desenvolveu técnicas de pecuária e habitação, Jubal se destacou na música, e Tubal-Caim dominou o trabalho com metais como o cobre e o ferro. Essa sociedade pré-diluviana estava longe de ser primitiva. Ela era avançada, dinâmica, mas espiritualmente falida. Neste contexto, a Bíblia descreve a decadência humana quando a humanidade decide afastar-se do seu verdadeiro Deus e Criador, das suas vidas. Noé surge nesse contexto como um sinal de esperança em meio à decadência. Mas antes de falarmos dele, precisamos entender como a humanidade chegou a um estado tão corrompido. Gênesis nos mostra que, com o passar do tempo, a impiedade se alastrou. Um exemplo claro é Lameque, descendente de Caim, que além de praticar a poligamia, algo inédito até então, também se gabava de ter matado 2 homens, como se a violência fosse motivo de orgulho. Neste sentido, não é diferente dos nossos dias, onde a ostentação por trapaças e coisas semelhantes já não se escondem mais nas trevas, antes sufocam a verdade e se vangloriam na mentira, sendo mais amigos dos homens do que amigos de Deus, valorizando mais o mal e sendo inimigos dos que praticam o bem. O texto bíblico ainda menciona que os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens, gerando os chamados gigantes ou nefilins. Embora existam diversas interpretações sobre quem eram esses filhos de Deus, alguns dizem que seriam anjos caídos, outros acreditam que eram os descendentes piedosos de Sete. O fato é que essa união simboliza uma degeneração completa da raça humana. A linha santa e fiel foi corrompida pelo mundo, e a maldade se tornou regra. Mesmo assim, alguns homens se destacaram por sua fidelidade a Deus. Abel, ainda que tenha tido uma vida curta, é lembrado no Novo Testamento como exemplo de fé. Enoque, por sua vez, foi tão íntimo de Deus que não conheceu a morte. Foi levado diretamente aos céus. Mas foi com Noé que Deus decidiu reescrever a história. Noé era justo, íntegro, e andava com Deus, mesmo vivendo num mundo dominado pela corrupção. A Bíblia diz que ele foi escolhido para cumprir uma missão extraordinária: construir uma arca gigantesca para preservar a vida humana e animal durante o dilúvio. Essa arca não era uma construção rudimentar. Ela foi feita com dimensões precisas, materiais específicos e uma engenharia sofisticada. Isso demonstra que os seres humanos da época já possuíam um conhecimento técnico notável.
A civilização pré-diluviana, apesar de seu declínio moral, era altamente desenvolvida tecnologicamente. Mas quanto tempo durou esse período antes do dilúvio? A Bíblia não especifica uma duração exata, mas o de Gênesis nos oferece uma genealogia que ajuda a estimar o tempo. Estudiosos acreditam que o período pode ter durado milhares de anos, embora seja impossível determinar uma data com precisão, pois as genealogias bíblicas têm um propósito teológico e não cronológico. Muitas vezes, elas omitem gerações para destacar apenas os personagens mais relevantes. Ainda assim, o que fica claro é que a longevidade dos patriarcas, muitos vivendo mais de 900 anos, contribuiu para o avanço do conhecimento humano e para a transmissão oral de informações ao longo de várias gerações. Era um mundo com um só idioma, onde o saber era passado de pai para filho, fortalecendo os pilares da civilização. Contudo, esse mesmo tempo de vida também favoreceu o aprofundamento do pecado. E foi exatamente o pecado que definiu o fim desse mundo antigo. Deus observou que a maldade humana havia atingido um ponto insustentável. Gênesis 6 relata que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. A paciência divina chegou ao limite. O texto chega a dizer que Deus se arrependeu de ter criado o ser humano, não no sentido de erro, mas de pesar profundo pela escolha do homem pelo pecado. Então, Deus decidiu destruir tudo o que havia criado, poupando apenas Noé e sua família. Eles seriam o recomeço. O dilúvio não foi apenas uma catástrofe natural, foi um julgamento, uma separação entre os que escolheram o caminho da obediência e os que mergulharam na desobediência. O apóstolo Pedro, no Novo Testamento, descreve esse evento com palavras duras. O mundo de então pereceu, afogado nas águas do dilúvio. E Jesus, por sua vez, nos alertou que o fim dos tempos seria semelhante aos dias de Noé. As pessoas estariam vivendo suas rotinas normalmente, comendo, bebendo, casando-se, até que o juízo viria de forma repentina. Isso é um aviso direto. A história se repete quando a humanidade ignora os alertas de Deus. O mundo pré-diluviano serve de espelho para o nosso presente. Um tempo de avanço e conhecimento, mas também de egoísmo, violência e afastamento espiritual. A questão que fica é: se você estivesse vivendo naquele tempo, estaria dentro ou fora da arca? E nos dias de hoje, você está se preparando para o próximo capítulo da história? Neste tempo, você tem se preocupado onde passara a eternidade? Em tudo isso, o conselho de Deus aos homens é descrito na carta aos Hebreus, capítulo 3, versículo 7, que diz: Assim diz o Espírito Santo: Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor como era o mundo pré-diluviano, inscreva-se no canal, compartilhe essa mensagem e aproveite para deixar seu comentário aqui embaixo. Nos vemos no próximo vídeo.